Vamos lá. Bom, nessa terceira questão, eu estava observando aqui, agora dando uma olhada no texto, ele está colocando aí o alargamento dos espaços do conhecimento no segundo parágrafo. Eu estava observando rapidamente aqui, né? O segundo parágrafo, você está vendo aí, começa na linha 33. Diga, 33, 33. Pois é. Na linha 33 ele fala assim: as novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. Bom, até aí tudo bem, né? Se você tem novas tecnologias, efetivamente você tem uma modalidade de conhecimento aí muito mais ampla, muito mais significativa, beleza. Aí você tem aí, agora, além da escola, também a empresa, o espaço domiciliar, o espaço social tornaram-se educativos. Aí continua. Esses espaços de formação têm tudo para permitir maior democratização da informação e do conhecimento, portanto, menos distorção, manipulação, controle, liberdade, Note. O simples fato de você analisar nesse segundo parágrafo aí, essa ótica, né, sobre essa ótica da ampliação dos espaços, você observa o seguinte: essa ampliação dos espaços, por intermédio dessas novas tecnologias e tal, tiveram uma consequência específica, provocaram algo. Ele diz isso mesmo no parágrafo, pode observar. Né? Aí diz, agora, além da escola, também a empresa e o espaço tal tornaram-se educativos. Foi ou não foi a consequência? Sim. Então, a primeira consequência, eu não aprendo mais simplesmente na escola. Por mais que a escola seja o local, a instituição academicamente habilitada, né? Ou então a instituição por excelência, dotada do dever, do saber acadêmico, aquela história toda, hoje não só se aprende, não só se consegue angariar o conhecimento aí por intermédio dela. Então ele está colocando domicílio. Tá. O próprio domicílio hoje é fonte de aprendizado de convivência. A empresa, lógico, a empresa através de várias alternativas de videoconferências, reuniões via satélite, entre outras coisas. Você tem também espaços nas mídias das empresas e interação entre os departamentos, memorandos, intranet. Aí vem uma série de tecnologias dentro desses setores, da comunicação interna, etc., que viabilizam também não só esse crescimento, mas a agilidade na troca de informações, a presteza, o funcionamento mais otimizado de muitos sistemas e muitas outras formas de operação aí empresarial. Ele coloca aqui ainda o espaço social, é claro, né? Os espaços sociais de convivência também têm uma participação muito importante nesse contexto, até porque o homem, como ser social, interage, precisa do outro para interagir, aquela perspectiva socio-interacionista, né? Você deve ter ouvido falar aí. Então o homem interage, constrói conhecimento, isso aí realmente é importante. No segundo parágrafo, ele coloca aí, na linha 4, esses espaços de formação têm tudo para permitir, permitir maior democratização da informação, democratização do conhecimento, permitem menos distorção e menos manipulação, menor controle e propiciam maior liberdade dessa logística de troca de informações, etc. Então, além de provocar, né, além de essa ampliação, provocar a alternativa, a criação de novos espaços de convivência e de aprendizado, ela também pode viabilizar uma série de coisas totalmente associadas aí a esse fenômeno de democratização do saber ou da informação. Mas vamos ver o que é que ele colocou como alternativas aí e tal, como opção. A terceira questão, vamos dar uma olhadinha, veja aí. Bom, a 2 acabamos de ver, 3, vamos lá. O alargamento dos espaços do conhecimento, referido no segundo parágrafo, traz como consequência. Ele quer consequência deste alargamento aqui, certo? Informações desvinculadas do contexto do usuário. É falso, né, gente? É claro que o usuário hoje, ele é produtor de informação também, ele não é só consumidor. Né? Nesse contexto de usuário aí, subentenda não só o cara que de uma forma ou de outra, ele diz isso na linha 19, tá lembrado aí? Então ele coloca aí da linha 17 em diante, né? É o que já acontece com a internet. Para ser usuário, ele coloca, ó, basta dispor de uma linha telefônica. Depois ele diz, ó, ser usuário, a terminologia, né, no contexto do usuário. Para ser usuário não significa aqui apenas receptor de informações, mas também emissor de informações. Claro. Então ele diz, informações, a consequência, são informações desvinculadas do contexto do usuário. Não. Primeiro porque o usuário vai atrás das informações que estão associadas ao contexto de vida dele. Ele tem interesse em adquirir isso aí. Segundo, o usuário, por exemplo, ele pode ser um blogueiro, pode ser um cara, por exemplo, de um Facebook, de uma rede social qualquer. E nesse contexto de redes sociais, ele também se torna produtor de informações. E essas informações podem estar, sim, vinculadas ao contexto dele, ao contexto pessoal, familiar, profissional e por aí vai. Afetivo, religioso, qualquer coisa assim. Certo? Então, desvinculado está errado. Letra B.
Na letra B, ele coloca participação direta e livre do usuário na aquisição das informações. Exatamente. Então, participação direta e livre, ele está falando em liberdade, gente. Ele concluiu o segundo parágrafo colocando aí, né? Tem tudo para permitir maior democratização. Eu estou na linha 37. Tem tudo para permitir maior democratização da informação e do conhecimento. Está aí. Portanto, menos distorção e menos manipulação. Menos controle, mais liberdade. Tranquilo, né? Além da participação direta, a liberdade do usuário em relação a essa aquisição das informações. Essa aquisição mesmo aqui. Certo, gente? Ok? Tranquilos? Letra C. Traz como consequência oportunidades de manipulação e controle das informações. Gente, oportunidades de manipulação e controle das informações. Controle nem tanto, né? É muito difícil você controlar hoje, por exemplo, as informações de uma rede social qualquer, ou pelo menos informações que são veiculadas sobre fulano, cicrano ou beltrano em determinadas perspectivas de Orkut, de redes sociais, etc., né? E informações até difamatórias. A gente vê muitos exemplos aí que esses sistemas de controle e gerenciamento de informação na rede, na web, extremamente difícil, né? Os hackers estão aí dando show aí, pelo menos nas perspectivas das descobertas de programas, de senha, de software, etc., e fazendo incursões invasivas até em sistemas extremamente avançados de computadores. Quanto mais em computadores pessoais, domésticos e tal. Claro, então não tem nem o que fazer. Então o que a gente está vendo nessa letra C, ele diz oportunidades de manipulação e controle das informações. Pessoal, manipulação e controle, tá, existem certas oportunidades, mas no contexto aí não é uma consequência dessa ampliação dos espaços do conhecimento. Então a ampliação dos espaços não está associada, por exemplo, aí a essa questão da manipulação e do controle de redes e tal, nada a ver. Vamos dar uma olhada, veja aí. Olha aí. A predominância do espaço domiciliar sobre a escola. Não há predominância alguma. O que ele coloca é uma certa, não vou dizer nem equivalência, né? Ele cita como variedade ou variabilidade de espaços de aprendizagem. Se são novos espaços, então, além da escola, ele deixa claro isso aí, né? Além da escola, tem também a empresa, o espaço domiciliar e o social. Todos eles se tornaram educativos, mas ele não diz no texto, de forma alguma, que o espaço domiciliar predomina sobre a escola, que a escola predomina sobre a empresa, que a empresa predomina sobre o espaço social. Ele não fala nada disso. Ele cita, além da escola, novos espaços de aprendizado. Percebeu? O domiciliar, além do empresarial e do social. Falso. Ele diz que a ampliação, o alargamento desses espaços traz como consequência limitação das escolhas devido a inúmeras manipulações. Não, gente, ele não está falando dessa limitação, pelo contrário. Né? Ele está colocando que haverá menos distorção, menos manipulação, menos controle, exatamente por isso. Então não há aquele receio da manipulação dessas informações nesse contexto aí. Certo? Então você já sabe, questão 3, resposta certa, letra B de abacate. Vamos lá. Ok, vamos lá. Questão de número 4. Para o autor, na atualidade, a era do computador promove o ou a? O que você acha? Promove a inclusão? Promove a construção, o avanço, o aperfeiçoamento, o acúmulo? Olha só. A era do computador, para o autor, não é para você não, hein? Não é na sua opinião, na opinião que está já registrada no texto. Para o autor, a era do computador promove a inclusão digital como obstáculo para uma educação democrática? De forma alguma. A inclusão não é um obstáculo, pelo contrário, a exclusão, né? Ele coloca a exclusão como um dos obstáculos, e não a inclusão digital. Ele cita no texto, inclusive, aquelas pessoas que, lamentavelmente, não têm acesso, né? Ele coloca nessa questão das pessoas, das massas excluídas, ele cita isso das linhas 8 até a linha 10. Porque ser de fato que já tem ingressado na era do conhecimento, mesmo admitindo que grandes massas da população estejam excluídas dele. Então essa questão da exclusão digital, e não da inclusão da era do conhecimento e da era digital. Bom, na letra B. Na letra B ele coloca aí. Na atualidade, a era do computador promove a construção do conhecimento inerente ao processo tecnológico. Gente, ó, a era do computador, ela não está simplesmente associada a isso, né? Para o autor, a era do computador, ela promove a construção do conhecimento? Não, o conhecimento já existe. Está falando da difusão do conhecimento, a produção de novos conhecimentos, mas não é um conhecimento vinculado necessariamente a esse processo tecnológico. Qualquer forma de conhecimento, qualquer forma de saber.
Então, é um saber que não está vinculado a esse processo tecnológico, não. Certo? Não há esse vínculo aí. Falso. Letra C. O avanço da tecnologia como processo discriminatório. Gente, o avanço da tecnologia como processo discriminatório, o que você acha? Na atualidade, a era do computador promove o avanço da tecnologia, vai lá que seja. Mas como forma discriminatória, não. Ele reconhece que existem pessoas que estão alheias a esse processo. Há pessoas que realmente não têm acesso a isso, que estão excluídas desse processo. Certo? Então, pessoas excluídas desse processo aí é uma coisa. Agora, discriminação é outra. É outra forma em relação a isso aí. Tá? Então, você vê aí. Avanço da tecnologia como processo discriminatório. Não. Não é como processo discriminatório. É como forma de democratização da informação, embora haja formas de exclusão digital em relação a esse processo aqui. Letra D. Bom, a era do computador promove o aperfeiçoamento tecnológico em detrimento da educação. Não, gente. Tá, eu posso até aperfeiçoar a tecnologia, mas com prejuízos para a educação? Não, de forma alguma. Ele agiliza a educação, ele coloca a educação como uma das formas de educação de tudo e não como prejuízo dela. Ele não diz que a tecnologia traz prejuízo à educação sistemática, pelo contrário, traz novos horizontes. Não lega, vamos dizer assim, não confere simplesmente à escola o papel único da educação, mas e de aprendizado e do conhecimento, mas há outros espaços sociais, domiciliares, etc. Tá? Beleza, vamos lá. Na letra E. Letra E ele fala, claro, só resta a letra E agora, né? Óbvio. Acúmulo de informações em detrimento do conhecimento. Olha só. Acúmulo de informações em detrimento do conhecimento. Gente, claro, eu vou acumular informações, mas o conhecimento, de uma forma ou de outra, tem seu prejuízo. Passa a ser prejudicado em relação a isso. Mas por quê? Porque as várias maneiras, várias modalidades de informação é que estão exatamente disponíveis na rede e o computador viabiliza isso aí. Claro, mas o conhecimento, que é exatamente aquela coisa de valor que ele até cita no começo, né? A importância dada ao conhecimento, de uma forma ou de outra, ele sofre prejuízos. Até pela questão da natureza da informação, do tipo de informação veiculada e tudo mais. Ok, vamos lá. Questão 5. Conforme o texto, é incorreto afirmar que ser cidadão é. E aí? É incorreto, ele quer o errado, hein? O cidadão é capaz de exercer plenamente seus direitos civis e políticos? Sim, é. Mas ele quer o incorreto. Ser cidadão é ser sujeito de ações construtoras de novos sentidos para a vida social? E aí, o que você acha? É ou não é? Câmbio. E aí, gente? Bora, me interage aí, rapaz. Professor, você não vai me ouvir mesmo? Bora. É verdadeira letra B também. Sujeito de ações construtoras dos sentidos. Ele fala sobre isso aí também no 3º e no 4º parágrafo, né? Ele coloca a questão da cidadania de uma forma ou de outra. Né? Muitas pessoas desvalorizam o que a escola faz. Ele enaltece o papel da escola nesses contextos aí. Ele coloca realmente a forma mesmo da cidadania. É incorreto acomodar-se às regras do capitalismo neoliberal e do socialismo burocrático. E aí? Verdadeiro, né, gente? Você vai estar dizendo que ser cidadão é se acomodar àquilo que o capitalismo prega, àquilo que ele diz, o capitalismo neoliberal e o socialismo burocrático. É não se acomodar, né? Quando ele coloca aí de uma forma ou de outra, é amar o conhecimento também, né? O espaço da realização humana, a alegria e o contentamento, ele coloca selecionar, rever criticamente a informação, ser criativo, ele coloca uma série de coisas aí, produzir e construir conhecimento. Veja que ele coloca, quando ele fala isso aí, ele fala sobre a perspectiva emancipacionista da educação. Ele cita isso no 3º parágrafo. Não pode distribuir poder, mas pode construir e reconstruir conhecimento, saber, que é poder. Quando ele destaca essa questão da escola, nesse papel da escola em relação à produção do conhecimento aí. Então é claro que a cidadania, de uma forma ou de outra, o fato de ser cidadão, é extrapolar os limites dos regimes políticos, sociais, econômicos e tal, e de uma forma ou de outra, enaltecer realmente a produção do saber, a produção do conhecimento, como ele coloca aí, e não se acomodar, né?
quando ele fala dessa questão de não acomodação, ele coloca exatamente assim, procurar buscar novas informações, buscar novos conhecimentos, democratizar a informação, fazer com que mais pessoas participem dessas redes de democratização da informação e fazer com que esse conhecimento chegue aos locais mais simples, mais humildes, mais distantes, para que o máximo de pessoas possível aí efetivamente passe a tomar contato e conhecimento com esse saber. Ele deixa claro isso aqui, né? De uma forma ou de outra ele coloca o conhecimento, o grande capital da humanidade. Eu vejo isso aqui, é interessante na linha 40. O conhecimento é o grande capital da humanidade, não é apenas capital transnacional, deve ser inovação tecnológica, é básico para a sobrevivência de todos e por isso não deve ser vendido ou comprado, mas disponibilizado a todos. Aí ele coloca essa questão daí dessas instituições de ensino e do papel importante que elas podem desempenhar nessa disponibilização dos conteúdos informacionais a todas as pessoas. É isso aí. Próxima aula tem mais.